Olá, pessoal. Vamos lá, mais uma aula com o professor Denis, aula de História do Brasil. Bom, continuando a sequência da aula, né, que a gente estava falando na aula anterior, a gente estava falando de Estado oligárquico, a gente também falou de neocolonialismo, mas no Brasil a gente estava tratando de Estado oligárquico, que é a chamada República Velha, né, ou Estado oligárquico, porque o poder do país nessa época, né, 1896 até 1930, ficou na mão apenas dos cafeeiros, né? Então, essa época aí, desde a proclamação da República, né, com o fim da monarquia e do Império Brasileiro, até 1930, onde entrou Getúlio Vargas, é considerado República Velha. Esse nome República Velha pode ser até um preconceito, né, criado na época do Getúlio Vargas para denegrir é, essa época, né? É, não que a época de Getúlio Vargas tenha sido ótima, mas que foi criado esse termo justamente para que as pessoas que defendiam a volta à República Velha, né, esquecessem esse período, né? Bom, mas realmente foi um período muito ruim para o povo brasileiro, onde realmente esse período oligárquico, né, foi dominado por elites cafeeiras, né, principalmente no estado de São Paulo e Minas Gerais, né, muito aqui na região de Franca, Ribeirão Preto também, né, e sul de Minas, que eram grandes produtoras de café, ainda são, mas nessa época tinham muito mais poder, né? Então, vamos falar então da crise desses fazendeiros de café, né? Bom, primeiro, por que a crise se instaura, né? Os fazendeiros do café dominam a política brasileira, né? Então isso já é um motivo de crise, né? Ou seja, a população brasileira, alguns setores de outras elites já estavam cansados desse poder, né? Na mão de poucas pessoas, né? Dessa oligarquia. Outra questão, os grupos urbanos brasileiros ficam excluídos também, então, já em 1910, 1915, 1917, o Brasil começa a se industrializar, né? O Brasil começa a ter pequenas indústrias e começa a crescer, né? As cidades brasileiras começam a crescer, né? Principalmente São Paulo, Rio de Janeiro, são cidades que se desenvolvem, que crescem. Então ali nasce uma população não de fazendeiros, mas de pessoas chamadas de camada média da população, ou seja, comerciantes, né? Donos de lojas, donos de mercados, o que hoje a gente chama de supermercado, médicos, professores, enfermeiros, né? Então são pessoas da classe média urbana, né? São pessoas que não estão ligadas diretamente ao campo, né? Que obtêm o seu sustento ali de dentro da cidade. E essas pessoas estavam muito insatisfeitas com a elite cafeeira, né, que eram pessoas do campo, né, ou seja, donos de grandes fazendas, que não traziam benefícios nenhum a essas pessoas, né. Inclusive a gente pode citar, por exemplo, a Semana de Arte Moderna, que foi em 1922, né, que para ver que em São Paulo, né, Rio de Janeiro, já havia uma efervescência cultural, já havia necessidade de mudança, né. Então esses intelectuais, esses artistas já vieram trazendo novas ondas, né, novos ventos, né, que foram mudando e instaurando uma crise nessa República Velha, né. A gente pode citar também a insatisfação de uma pequena burguesia, né, ou seja, burguês é aquela pessoa que é dono de indústria, esse é o burguês, né, o dono da indústria, né. Então, como no Brasil já estava nascendo uma indústria, esses donos de indústria, né, ou seja, esses burgueses, eles estavam insatisfeitos com o poder total na mão desses fazendeiros, e esses burgueses, então, geralmente moram em cidades também, né? Então, grupos urbanos brasileiros ficam excluídos, né,
do poder, né, da participação política que estava na mão dessas oligarquias cafeeiras, né? Então, esse grupo todo, né, a camada média, o proletariado e a burguesia, vai fazer uma pressão muito grande, né, sobre esses cafeeiros, né? Inclusive, eu estava esquecendo de citar aqui o proletariado também, né? Esse nome proletariado significa aquele que trabalha para o burguês, né? É o funcionário da indústria, né? Ou aquele que vive de salário, né? Então, esse nome prole vem é um termo emprestado da biologia, né? Que significa quantidade de filhos, né? Prole. Qual a sua prole, né? Ou seja, qual a quantidade de filhos? Porque nessa época, quanto mais filho uma pessoa tivesse, mais gente teria para trabalhar nas indústrias ou em fazenda, etc. Então é chamado de, isso aí pegou esse nome, né, de proletariado, né? Então esse pessoal também estava muito insatisfeito, né, com a situação, porque eles estavam totalmente excluídos, né, não podiam votar, não tinha lei trabalhista que os protegesse, né? Então, voltando, né? Esses grupos urbanos, quais? A camada média da população, né? Comerciantes, médicos, professores, o proletariado, que são os funcionários de indústrias, e a burguesia, os donos da indústria, né? Esse pessoal está muito insatisfeito com essa oligarquia e vão exercer uma pressão muito grande sobre isso, né? Quais as reivindicações, né? Desses grupos urbanos? Eles queriam voto secreto, né, e obrigatório, porque nessa época o voto não era secreto, então a pessoa não podia votar secretamente, né, ela tinha de falar abertamente na frente dos coronéis, né, em quem eles estavam votando, né? Então isso gerou uma insatisfação muito grande. E eles reivindicavam também, né, uma maior participação e inclusão, né, das camadas populares, uma maior participação exatamente na democracia, né? Eles reivindicavam, de certa maneira, uma democracia, né? E vamos falar agora, então, um pouquinho interessante, falar do movimento operário, né? Nessa época, então, surgem os movimentos operários, né? A gente estava falando aqui de uma... Veja que a gente está deixando de falar um pouquinho de fazenda, de café, dos coronéis. Estamos falando agora de uma nova realidade no Brasil, né? Uma nova realidade econômica, social e política que está surgindo, que são as indústrias, né? Então já surge o quê? Uma camada média, uma classe média começa a surgir no Brasil, né? Surge o proletariado e uma burguesia, né? Então, pessoal, junto com esse proletariado, né, surgem os movimentos operários, né? Então já é o proletariado insatisfeito, né, com a própria burguesia, né? Então, por exemplo, por que surgem esses movimentos operários? Bom, primeiro que a gente sabe, né, que voltando lá na República Velha, os fazendeiros do café foram abandonando a escravidão em prol de imigrantes vindos da Europa, principalmente italianos, alemães, né? Esses italianos, eles vieram com ideais, né, da época, ideais socialistas, né, ideais de emancipação, né, de ideais anarquistas, né, de teorias anarquistas, socialistas, e aqui eles disseminaram essas ideias, ideias de direitos trabalhistas, ideias de igualdade e etc. Isso daí foi gerando, lógico que as pessoas aqui, os brasileiros que aqui já estavam, já se encontravam insatisfeitos, né? A situação desse pessoal que morava na cidade, desses trabalhadores de indústrias, né, desse proletariado, era muito ruim, né? Um salário péssimo, e não tinham garantias nenhuma, né? Não tinha lei trabalhista, não havia um salário mínimo, não tinha carteira de trabalho, ou seja, não tinha garantia nenhuma, né? A pessoa poderia ser contratada hoje, demitida amanhã, sem justa causa. Trabalhava-se crianças misturado com idosos, com homens, mulheres, né? E também havia, então, a questão dos direitos humanos, né? Não eram respeitados, né? Então, as pessoas eram tratadas
como animais mesmo, né, nessas indústrias, né, trabalhava-se das 4 da manhã à meia-noite, ou seja, não havia uma regulamentação de horário, nem hora extra. Isso aí, juntando com os ideais, né, e com as teorias socialistas que vieram com os italianos imigrantes, né, então explodiu o movimento operário no Brasil. Nessa época, 1917 foi um grande movimento, uma grande greve que teve em São Paulo, né, e se espalhou para várias capitais do Brasil, né, foi uma greve grande, pode-se dizer, foi um movimento totalmente popular, né, sem participação de elite nenhuma, né, e que esses operários, né, em São Paulo, na grande São Paulo, né, na cidade de São Paulo, quando explodiu o movimento, eles saíram quebrando fábricas, botando fogo em fábricas. Isso assustou bastante a elite, né? Toda a elite, né? Principalmente a burguesia, que era dono dessas fábricas, ficaram bastante assustados, aumentando ainda mais, né, a crise, né, do Estado oligárquico ou da República Velha. Bom, juntando a isso, pessoal, então, essa crise, né, ela vai culminar na Revolução de 1930. Né, a Revolução de 1930 põe fim à República Velha. Né, foi o rompimento da política do café com leite. Né, o café com leite é também sinônimo de República Velha, da República das Oligarquias, dos cafeicultores, né? Acaba o domínio desse pessoal, domínio absoluto, né? Não que eles deixam de ter poder, mas eles passam a dividir agora o poder com essas elites urbanas, os burgueses, né? Até, de certa maneira, a classe operária, né? E a classe média também, né? Que começa a tomar força. Bom, o principal expoente dessa época aí vai ser Getúlio Vargas, né? Getúlio Vargas é uma pessoa muito importante para a história do Brasil. Nós vamos falar numa aula subsequente, né? Participou também no desfecho do fim da política do café com leite, das oligarquias, a crise de 29. Né? A crise de 29, além de ter aumentado a força da indústria brasileira, né, ela também contribuiu para o fim das oligarquias, né, porque foi uma crise mundial e chegou aqui no Brasil, né, os Estados Unidos, a Europa parou de comprar café e o café se perdeu e muitos fazendeiros quebraram, muitas pessoas foram à falência nessa época aí, né, o mundo inteiro quebrou, né, Estados Unidos e o Brasil, que é dependente do mercado, né, da importação dos Estados Unidos e Europa, né, na época exportador de café, quebrou também. Então isso também contribuiu para o fim dessas oligarquias. Numa próxima aula a gente vai falar de crise de 29 e Revolução de 30 e Getúlio Vargas, né, porque estão interligados aí a subida no poder do Getúlio Vargas, que representa muito essas elites urbanas. Tá bom, gente? Então até a próxima aula. Tudo de bom, fiquem em paz. Tudo de bom para vocês.